Hi guys! No vídeo passado eu disse que música não é minha forma preferida para aprender inglês, mas filmes, séries, seriados com certeza são. E como o meu último filme que eu assisti foi Fast and Furious, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu aprendi e acho interessante a gente usar quando houver oportunidade, tá? Não quero ser spoiler aqui, não vou... eu tô trazendo duas frases que foram usadas no último filme do Fast and Furious, então não vou dizer quem disse pra quem, porque às vezes você ainda não assistiu. Eu realmente recomendo o filme, muito bom. Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti da série Fast and Furious. Então, vai lá, vai ser bem interessante você assistir depois de ver essa aula ainda, tá? Bom, vamos começar com o nome do filme, Fast and Furious. Fast and Furious é, na verdade, uma expressão idiomática que eles usaram, né, para fazer uma brincadeira aí com o nome do filme. Fast and Furious tem um sinônimo de ser rápido. Esse é o sinônimo pra gente, rápido, algo que aconteceu de uma forma tão rápida que você nem poderia imaginar, ok? Eu tenho aqui alguns exemplos para usar com Fast and Furious. Volunteers are now working Fast and Furious. Volunteers are now working Fast and Furious. The game was Fast and Furious. The game was Fast and Furious. Her work in the kitchen was Fast and Furious. Her work in the kitchen was Fast and Furious. Our team scored a goal Fast and Furious. Our team scored a goal Fast and Furious. Our team scored a goal Fast and Furious. Ok. A pronúncia Fast and Furious. Você vê que no meio nós temos and. Exatamente assim que a gente pronuncia em inglês, and. Mas quando a palavra and, ela é átona, ela não é uma palavra forte, tão importante na frase, o and vira an, fast and, ou simplesmente fast and furious, ou fast and furious. Às vezes o próprio nativo não percebe essas manias, esses hábitos que eles têm mesmo de pronunciar as palavras de outra forma. Eles não conseguem achar algo estranho nessa forma de dizer, porque é natural para eles, mas para a gente, nós aprendemos que em inglês é and. Então toda vez que a gente vê essa palavra, a gente tem que pronunciar dessa forma, mas não é bem assim. Na prática, como eles querem falar muitas coisas em curto tempo, então eles acabam deletando certas letras ou mesmo ignorando certos sons. Então, ao invés de falar and, vai ficar an, fast and, ou fast in, só o som do N, fast and furious, ou fast and furious. Isso a gente consegue aprimorar com o tempo, a gente consegue soar mais natural com o tempo, mas não o tempo, é a prática, na verdade, né? A gente aprende uma vez, a gente ouve as pessoas falando dessa forma e não pratica, mesmo que for sozinho, então isso não vai rolar nunca. É melhor você ter o sotaque estrangeiro, aparentar ser estrangeiro, do que não ser entendido, pelo menos. Muitas pessoas tendem a falar, eu não quero soar como brasileiro. Grande coisa é sua origem. Se você está pronunciando corretamente, por mais que você pareça ser estrangeiro, pelo menos você está se comunicando, você está sendo entendido. É melhor do que não ser. Ok? É melhor você ter o seu sotaque do que não ser compreendido. Então essas coisas não são tão importantes como aprender a pronunciar bem, corretamente e ser entendido. Pronunciar corretamente não significa que você tem que falar exatamente como eles falam.
porque isso vai te dar dor de cabeça e vai levar muito mais tempo do que aprender da sua forma, do jeito que você pode agora. Às vezes você não tem tanto contato com o nativo, mas você tem contato com um livro, com um professor, com um vídeo, com um colega que fala mais que você. Então aproveite esses momentos para aprimorar. Se você tem dúvida de algo, corre atrás. Vá no Google, vá no YouTube, venha no YouTube e procure mais informações sobre a sua dúvida. Você vai encontrar. Mas não se preocupe em falar exatamente como nativo, porque demora muito tempo para você perder o seu sotaque. Às vezes você não perde o sotaque assim, não perde. Eu acho que por mais que você fale muito bem, você vai soar um estrangeiro para eles, e isso não é ruim, gente, não é ruim. Alguns de vocês me pediram para falar sobre pronúncia. Realmente, pronúncia é muito importante. Os links, né, das palavras que eles fazem para soar mais natural, ter mais fluidez, mais ritmo na fala. Então isso também vocês têm que estudar com mais dedicação, porque regras de pronúncia são várias, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. We went for a coffee and something to eat. Vamos usar aqui a palavra and novamente. We went for a coffee and something to eat. Tá legal! Eu sou brasileira, mas eu tenho certeza que qualquer nativo iria me entender. Mas, veja bem, vamos então a algumas regras de pronúncia. We went for. Went acaba em T, certo? E a próxima palavra inicia com uma letra que tem som de consoante, que é for. We went for. Antes de T, você tem aí a letra N. Então, entre o T, nós temos duas letras que soam uma consoante, ok? O que acontece então com esse T? Ele desaparece. Então a gente fala we went for, ok? We went for. O for também, às vezes não é for, é for. O vira o schwa, o som do schwa, o som mais relaxado, né, do inglês. For. Você não dá muita ênfase, é isso. Ao invés de falar for, você vai falar for, ok? For a. O for acaba com R, a próxima palavra inicia com A. Sempre, gente, sempre. Se tiver consoante mais vogal. O que eu quero dizer? A última letra da palavra termina com uma consoante. A próxima palavra inicia com uma vogal. Isso é consoante mais vogal. Você vai linkar sempre for a. We went for a coffee. We went for a coffee and. Você não vai falar and. We went for a coffee and we went for. Sorry. We went for a coffee and something to eat. O to aí é to, não to, vocês sabem disso. É o to real, to, soa T mesmo, to. Mas, como ele não é uma palavra tão importante nessa frase, então ele vai soar to. Something to eat, something to eat, something to eat, something to eat. We went for a coffee and something to eat. We went for a coffee, something to eat. We went for a coffee, something to eat. Eu, vou ser bem sincera, eu não costumo falar tão rápido assim para emendar as palavras dessa forma. Principalmente que já faz quase 9 anos que eu não vou para os Estados Unidos, não tenho esse contato. Ainda esse ano nós vamos ter muitas surpresas, mas você vê, eu não pratico assim todo dia. Então eu ainda não tenho essa naturalidade de dizer as palavras dessa forma. Eu não tenho mesmo, mas eu posso dizer o que eu quero, me expressar da forma que eu quero, porque eu
estudo para isso, não consigo pronunciar da forma que eles pronunciam, mas eu consigo entender como eles pronunciam. Então isso também é importante, tá? Então aí você já tem um exemplo de pronúncia. Consoante mais vogal, linka, ok? Aqui foi o primeiro exemplo, consoante mais vogal, vocês linkam. Se o T estiver, né, entre duas letras que soam uma consoante, esse T vai desaparecer, ok? We went for a coffee and something to eat. Eu vou te passar uma expressão que foi pelo menos usada umas 3 vezes no último filme. É a expressão to go rogue, to go rogue. Alguém went rogue no filme, mas eu não posso falar quem went rogue, mas vocês vão ficar sabendo, assistam. To go rogue significa uma pessoa, quando uma pessoa para de seguir regras. Sabe quando ela se rebela? É isso, ela se rebelou. She went rogue. Ele se rebelou. He went rogue. Para de seguir ordens, começa a agir de forma própria. Às vezes essa pessoa se torna uma ameaça, se torna perigosa para aquele grupo habitual dela. Tá bom? Então, to go rogue é praticamente isso, se rebelar. Exemplos. He just went rogue. He just went rogue. Our teacher has so many unfair rules and we don't even learn anything in his class. I think we should go rogue. Our teacher has so many unfair rules and we don't even learn anything in his class. I think we should go rogue. Eu vou tentar pronunciar essa frase de outra forma. Our teacher has so many unfair rules. Our teacher has so many unfair rules and we don't even learn anything in his class. I think we should go rogue. Vocês perceberam alguma diferença? Eu tentei usar a regra de pronúncia desta última vez. É o seguinte, our é o pronome nosso, nossa, our, mas esse our soa o R, sabe a letra R, a gente fala R, soa isso, quando a palavra não é forte, ela vai soar R. Our teacher has so many unfair rules, ok? Então, our tá ok, é correto, tá no símbolo fonético da palavra, mas se você quiser falar our teacher, tudo bem. Has é o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Our teacher, she ou he, ok? Has. O que acontece é o seguinte, o H no meio de uma frase, ele perde o seu som, o H. Então, ao invés de falar has, vai ficar as. Our teacher has so many unfair rules. Exato. Isso pode acontecer com a palavra his, him, também, ok? Our teacher has so many unfair rules that we don't even. Don't. É lógico que muitas vezes eles não usam a letra, eles não falam, né? Não pronunciam a letra T. Não pronunciam don't, eles falam só don't. Don't even learn anything. Learn anything. Como se fosse N e A, uma coisa só. Learn anything. In his class. Ao invés de falar in his class, eles podem dizer in his class. In his class. Is class. Alright? I think we should go. Ao invés de falar should go, o que acontece? Quando a primeira palavra acaba em d, e a próxima palavra iniciar com o som de g, que nesse caso é o D e o G, o que acontece? O D some, então fica should go. I think we should go rogue. I think we should go rogue. Ok? D some. Lógico que isso é só um exemplo, você vai pegar outras palavras que têm a mesma terminação, outra palavra que começa com o mesmo som, você vai fazer a mesma coisa, você vai deletar o som do D. Should go. I think we should go rogue. Our teacher has so many unfair rules, we don't even learn anything in his class, I think we should go rogue. Gotcha? Outra frase interessante desse filme é uma frase que a race starter costuma fazer. É a pessoa que dá o sinal para a largada dos carros velozes e furiosos.
exemplos, né? Ela fala, be fast, be safe, but don't be last. Be fast, be safe, but don't be last. Don't be last. Quer dizer, sejam rápidos, fiquem seguros, mas não sejam os últimos, ok? Be fast, be safe, but don't be last. Uma personagem diz a outra, you're gonna turn your back on family. You're gonna turn your back on family. Um pouquinho mais devagar. You're gonna turn your back on family. Isso foi uma pergunta. Mas, se a gente for analisar, é uma pergunta que está desobedecendo a gramática, não é? Porque aqui ela fala you're gonna. Ela está usando o verbo to be e a gente sempre aprendeu que o verbo to be deve vir antes do sujeito. Então, ao invés dela falar you're gonna, ela deveria falar are you gonna? Gonna é só no inglês falado, você não vai escrever isso em lugar nenhum, a não ser mensagens informais para amigos, no Face, nas mídias sociais, tudo bem. Mas em universidade, no trabalho, você jamais vai usar gonna, ok? Então, a frase, a pergunta correta seria are you going to, ao invés de are gonna. Gonna é a contração de going to, deixa mais informal, você pode ver que dá mais fluidez, naturalidade na fala. You're gonna turn your back on family? Se a gente for corrigir essa pergunta, vai ficar are you going to turn your back on family? Essa seria a forma correta. O que significa turn one's back on someone? Turn one's back on someone. One's aqui vai ser substituído por um pronome possessivo. My, your, his, her, their, our, ok? Significa recusar ajudar alguém, dar as costas para alguém, ignorar alguém. É isso. Alright? Lógico que eu tenho mais exemplos. How can we turn our backs on people who have no homes, no jobs, no hope? How can we turn our backs on people who have no homes, no jobs, no hope? Aqui uma regra de pronúncia, de novo, backs on, backs on. Backs acaba com S, a próxima palavra, com o som de uma vogal. Então, a primeira palavra termina com o som de uma consoante, a próxima palavra inicia com o som de uma vogal. Então, consoante mais vogal. Você linka, ok? How can we turn our backs on people who have no homes, no jobs, no hope? Outra expressão desse filme é sick as a dog. Sick as a dog. Sabemos que sick, não sick. Sick em inglês é doente, enfermo. Sick as a dog é muito doente, muito enfermo, ok? A situação é pior do que dizer apenas sick. I don't know what was in that stew or stew, but I was sick as a dog all night. I don't know. I don't know or I don't know. I don't know what was in that stew. That, ao invés de falar that stew, você fala that stew. But I was sick as a dog. Você vai emendar tudo, ó. Sick as a dog. But I was sick as a dog all night. Aqui, what e that. What was that stew? O T não está entre duas consoantes que soam, entre duas letras que soam consoantes, é verdade. Mas você não vai ouvir, mesmo assim, esse T sendo pronunciado quando o nativo estiver falando rapidamente, tá? I don't know what was in that stew, but I was sick as a dog all night. I don't know what was in that stew, but I was sick as a dog all night. É mais ou menos assim, ok? Outra expressão usada pela Letty, não lembro que filme, qual o filme, que foi, não foi o último, mas ela usou uma expressão bem bacana que a gente pode usar, lógico, se a gente quiser desafiar uma outra pessoa. Ela estava esperando
ela estava esperando a largada e veio esse cara que ia competir com ela. E esse cara começou a desafiar lá, se fosse você eu ia assistir essa corrida do outro lado porque eu não quero estampar o escapamento na sua cara, algo assim, blá blá blá. Ela disse assim, por que você não faz o que fala? Por que você não fala menos e age? Certo? Algo assim, fala menos, faça mais. Então ela usou a expressão to put one's money where one's mouth is. To put one's money where one's mouth is. Ok, então ela disse assim pro cara, how about you put your money where your mouth is? How about you put your money where your mouth is? Put your money. How about you put your money where your mouth is? O que acontece é o seguinte, o som do T e do T, ya, vira tcha, tcha. How about you? How about you? Put your, how about you put your money where your mouth is? How about you put your money where your mouth is? Ok? T, o som do T que é T. E you, que a letra Y soa ya. T plus ya soa cha, cha. How about you put your money where your mouth is? How about you put your money where your mouth is? Vai lá, treine! Treine com mais frases também que tenha a finalização t e a outra palavra com o início ya. Tcha, tcha. How about ya? Nice to meet you, nice to meet you. É lógico que nessa frase você tem duas formas de pronunciar. Você pode dizer nice to meet you ou nice to meet you. Quer dizer, o T é engolido aí, nice to meet. Você está prestes a pronunciar o T, mas você prende com a sua língua, nice to meet, ao invés de falar meet you, nice to meet you. Também é outra forma de pronunciar meet you, nice to meet you, nice to meet you. Mas isso daí é para depois, ok? Bom, nós vemos money no meio dessa frase, mas essa frase não tem a ver apenas com dinheiro, ok? Algumas sugestões de tradução, talvez não tenha realmente uma tradução perfeita, mas que se aproximam pare de falar e comece a agir, fale menos e faça mais, coloque em prática tudo o que você diz. Quer dizer, tem muitas pessoas que dão conselho, faça isso, faça aquilo, blá 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 blá, e não fazem nem um terço do que aconselha. Então você também pode usar para essas pessoas, ok? How about you put your money where your mouth is? If people are really interested in helping the homeless, they should put their money where their mouth is. If people are really interested in helping the homeless, they should put their money where their mouth is, alright? Aqui nós temos interested, interested in. Outra regrinha aí de pronúncia, que bom que eu vou abordar mais uma regra pelo menos. Algumas palavras, algumas, não são todas, quando há o R no meio dessa palavra e antes do R uma vogal, normalmente essa vogal some. Então, ao invés de falar interested, eles vão falar interested. O E antes da vogal some, então vai ficar o som do T-R-E, interested, interested. Aqui essa palavra cabe em ED, certo? E como você acrescentou o ED depois do T, aí, então a pronúncia é id, interested. Só que acaba em the e a próxima palavra inicia com o som de uma vogal. Interested, interested in, interested in. Então você junta tudo. Interested in, interested in, interested in. If people are really interested in helping the homeless, they should put their money where their mouth is. I hope it was useful. I hope to see you also in the next video. Take care, guys. Bye bye.